Meus queridos, meus amados, como estão vocês, queridos? Olha só, hoje já são 10 de outubro. E aqui estamos com mais uma mensagem do Senhor, nosso Deus. Ele está aqui, então, realmente agora alertando todos aqueles que estão entrando aqui para guerrear contra a nação dele, a terra dele, Jerusalém, Israel. Sim, ele ama. Quem não ama, né? Quem não ama a cidade natal, né? Sempre há aquele amor assim, mas é a cidade do Senhor. E ele, sim, como está escrito, está nas Escrituras, está também, vai haver punição para aqueles que ataquem Israel. Muito, muito triste, realmente. Estamos aqui, acho que no 5º dia da guerra. Eu acredito, o João falando que essa guerra vai se estender, se tornar uma guerra regional. É o que eu acredito. E depois disso vai ter o tratado de paz. E aí depois disso vai vir vai ser liberado toda essa calamidade. Aqui eu acho mesmo tudo que está escrito. Muitas atrocidades hoje. Eu entrei aqui para ouvir 40 bebês foram massacrados aí pelos Hamas, né? O ISIS, se ele quiser chamar, não há desculpa para quem faz isso. Entretanto, a guerra não é bom para ninguém, né, querido? Há sempre inocentes. Há sempre inocentes dos dois lados. Sempre há. Sempre há. Há com toda certeza pessoas morando lá em Gaza e tal, que são totalmente inocentes, mas estão cruzadas aí no fogo. Mas sempre há, né? E há sempre, toda guerra, há pessoas inocentes que se morrem. Simplesmente estão no lugar errado, na hora errada. E morrem, né? Muito, muito triste isso. É claro, não vão nem falar das crianças, dos bebês. É horrível, horrível. Glória a Deus, isso também é um sinal que o Senhor está voltando, né? O Senhor está voltando. Meus queridos, assim como a volta do Senhor também está vindo o tempo de grande tribulação que está vindo para essa terra. Você não precisa passar por isso, tá, queridos? Se você reconhecer o seu Deus como sendo bom, com um coração sincero, você não precisa passar por isso, sua família não precisa passar por isso. Né? Está chegando esse tempo. O tempo já está aqui, agora a tendência é piorar cada vez mais e mais. Olha só, acredito que teve um terremoto, foi no Afeganistão? 6.0, quantas mil pessoas morreram nesse terremoto? Eu devia ter preparado aqui milhares de pessoas, olha só, esse grande terremoto que aconteceu lá. E vai começar a ver isso cada vez mais e mais. E sim, a guerra vai ficar global. Isso vai acontecer. Meus queridos, o que eu tenho para vocês hoje, meus amados, a mensagem 675. Entretanto, para aqueles que amam o Senhor, estão com o Senhor, você vai ser salvo. Essa é a promessa do Senhor. Se você isso é feito, é claro, com o coração sincero. Ai dos inimigos de Deus, a escuridão vem. A nossa irmã começa aqui. Para os novos, por favor, então, a gente sempre coloca as mensagens aqui, são 7 páginas. Você vai nos mistériosdedeus.com. Se você vai aqui nos mistériosdedeus.com, aí tem história de amor de Jesus, tá? E aqui está a coleção de 10 anos, 11 anos das mensagens. O Senhor revela quem Ele é. Ele fala aqui mesmo nas 573, a minha história é contada através de você. Esta é uma grande história de amor. Já no 443 ele fala, embora esta seja a sua vida, é a minha história. Este é o Deus da Bíblia, que muitos têm problema em reconhecer, é Ele mesmo. E quando você junta a palavra dele com a história dele, amados, você começa a ter uma visão muito, muito amplamente de quem é o Senhor. E eu sempre faço aqui isso nesse canal, muitas vezes, né? E vou continuar fazendo, fica no canal. Há muito o que mostrar do amor do Senhor, tá? Muito o que mostrar que Ele está revelando nesses últimos dias, tá? A igreja dele tem sido presa em muitos tabus criados pelo inimigo, ó. E por isso não tem se desenvolvido, não tem mostrado o amor dele ao mundo. E essa era e é a missão da igreja. Continuando aqui então, nossa irmã fala... ela aqui então, ela ora, ela fala, Pai, você se voltou contra nós porque não conseguimos receber plenamente o seu grande poder. As nações agora servem aos deuses Baal. É claro, há isso também.
Há isso também que a igreja não tem entendido quem é Jesus, ela simplesmente não entende quem é Jesus, muito menos o amor dele, mas a igreja prega muito bem o pecado, ela prega muito bem sobre o inferno, ela prega muito bem sobre a marca da besta, ela prega muito bem sobre os demônios, mas o amor do Senhor ela não soube pregar. E é claro, tudo isso foi guiado pelo inimigo na igreja do Senhor, claro, né? Claro. Não é que tudo é culpa do ser humano, o inimigo guiou isso para tirar o foco da igreja do Senhor, e ele está mostrando cada vez mais e mais, e no meu tempo eu vou mostrar mais e mais que há escrituras que falam realmente aonde você deve focalizar. Você está debaixo da graça, debaixo do Senhor. Esse assunto por outra hora é mais um pouco mais longo, mas aqui nós vamos ver aqui a nossa irmã aqui em Amos, no profeta Amos fala 3 e 11, porventura andarão juntos, se não estiverem de acordo. Então, falando aqui do Senhor, por favor, eu não tenho esse tempo, mas por favor, leia no seu tempo propício, tá? É propício que fala, né? Isso aí. Ela teve o primeiro subsonho dela, 2 anjos em uma colina e sobre o mar. Então, ela estava lá perante o mar, ela viu 2 anjos do lado direito dela, do lado esquerdo dela, e um sobre os mares, esse era o mais poderoso. E ela ouviu a voz do Senhor dizendo: ajoelha, você está em solo sagrado. E ela imediatamente caiu de joelho. Então o Senhor deve ter descido aqui perante ela com a glória dele. Assim diz o nosso Deus: eu sou Deus sobre todas as coisas, eu não compartilho o meu trono com outro, eu tenho ciúmes da minha terra. Escreva isso claramente. Aqui está a autoridade que ele tem dado para nossa irmã. Sim, eles têm ciúme da terra dele, mas têm ciúme. E novamente, olhando assim do lado humano, eu, por exemplo, amo a minha terra natal, que é o Brasil, apesar de ter morado mais da metade da minha vida aqui nos Estados Unidos, apesar de eu ter muitos do meu caráter e personalidade, porque eu nasci aqui, né? Eu carrego isso aqui em mim, né? O meu coração está ainda no Brasil, né? Está ainda lá. E o Senhor também, né? O Senhor ama a terra dele. Tudo é dele. Mas ele tem essa paixão pela terra dele, nasceu lá e foi criado lá como humano, quando ele foi humano aqui na terra. E aqui então, aqui um anjo à esquerda dela falou: o dia da vingança do Senhor está próximo, o grande dia do Senhor está próximo, se aproxima rapidamente. O som do dia do Senhor é amargo, até os homens poderosos clamam em voz alta. Aqui é claro, a grande tribulação. Eu acredito que isso aí começa no 6º selo. Sexto selo. O primeiro já foi aberto, como eu te falei isso, nós fizemos um vídeo aqui sobre o anticristo, o primeiro já foi aberto. O anjo à direita falou: um dia de ira é aquele dia, um dia de angústia, e angústia, eu vou ter que falar aqui outra aqui. Eu tive que corrigir aqui, esse foi um erro do Google. Eu corrijo, né, mas isso tudo às vezes passa pelo meu olho. Então seria um dia de angústia e aflição, um dia de ruína e devastação, um dia de aflição e escuridão, um dia de nuvens espessas e escuridão densa. Não vai ser brincadeira a grande tribulação, querido. Você não precisa passar por isso. Os malignos vão estar aqui, os nefilins vão estar aqui, os demônios vão estar aqui, e o anticristo vai estar aqui, e vai ser dado o poder a Satanás nesse tempo. Vai ser muito difícil, amados. Muitos cristãos vão perder a cabeça por causa disso, queridos. Vocês não precisam passar por isso. Com coração sincero, reconheça que Jesus é o teu Deus, siga Ele. O anjo à esquerda falou: um dia de toque de trombeta e grito de guerra contra as cidades fortificadas e o campo do exército. Ela falou durante todo o tempo: o poderoso anjo sobre o mar, e a área ao redor continuou a pairar ameaçadoramente. Uma voz poderosa soou novamente. Aqui está então a voz de Deus: eu vou trazer grande angústia e dores sobre a humanidade. Para os novos que não conhecem o Senhor ainda, tá? Ele não é esse Deus de raiva, Deus de ira e etc, tá? Entretanto, isso aqui são as coisas que as pessoas fizeram e são as consequências que elas estão recebendo, tá? O mundo já pensa que esse Deus é um Deus de ira, Deus de ódio. Não é. Tudo que o ser humano recebe é por causa das consequências das ações deles, tá?
consequência das ações dele. Ele não é humano igual a gente, que simplesmente tem raiva e ódio das outras coisas, sem a pessoa até merecer. A gente faz isso. Ou não? Claro que faz. Ódio, 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 sem mesmo a pessoa até merecer. Olha só as guerras que estão acontecendo hoje. Aqueles atacando Israel. Ódio, 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 sem merecer. Continuando, fala, pois eles andam como cegos, porque eles têm pecado contra mim. Andam como cegos, não reconhecendo que ele é Deus. E ele fala que tem pecados contra mim. Esses pecados que o Senhor menciona tão raramente nas palavras, tá, queridos? Esses são as pessoas rebeldes. Eu vou falar mais sobre isso, porque aqueles que seguem o Senhor, eles não estão debaixo da lei e dos mandamentos. Gálatas 5:18 fala bem claro, aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Então, quando o Senhor menciona pecados aqui, tá, queridos? Isso aqui é para os rebeldes, tá, queridos? E não para aquele que conhece Deus, tá? Porque o pecado aqui está demarcando a lei, ou seja, a lei é aqueles que ainda estão debaixo da lei e não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Eu vou falar mais e mais sobre isso, tá? Isso aqui não é porque o que foi ensinado no passado, e como eu tenho também ensinado, não é porque você faz uma coisa que é desagradável a Deus. Não é isso, tá, queridos? Porque se você está sendo guiado pelo Senhor, Ele limpa o seu pecado constantemente enquanto você dá o seu coração a Ele. Mas aqueles que são rebeldes ao Senhor, o Senhor chama de ímpios. Aqueles que negam o Senhor como Deus, não aqueles que não conhecem o Senhor. Ou aqueles que estão tentando conhecer o Senhor. Estou falando aqui de pessoas que já sabem que tem um Deus e está contra esse Deus. Sobre eles está a força total da lei e dos mandamentos de Deus. E uma delas é o pecado, e sim, o pecado leva à segunda morte. Então entenda aqui o que o Senhor está falando aqui, tá, querido? Ele está falando aqueles, exatamente como ele tem falado, cegos, que não conhecem, não vê o Senhor. E sim, eles estão cometendo esse pecado porque eles estão debaixo da lei. O sangue deles será derramado como pó e a sua carne com esterco. Então aqui estão aqueles que estão em rebeldia contra o próprio Deus, tá? Nem a sua prata, nem o seu ouro os levarão desse dia no fogo do meu ciúme, toda a terra se consumirá, pois um fim total e repentino, todos os habitantes da terra, sim, está chegando nesse ponto, em que o Senhor vai limpar essa terra, vai haver um novo céu e uma nova terra, porque tudo está corrompido pelos caídos, os anjos caídos, os demônios, corrompiram tudo, até os animais, misturando DNA, misturando tudo quanto é tipo de coisa, tá? Há muitos híbridos andando nessa terra, muitos que têm DNA de demônios. Você pode ver que em uma das profecias fala que 200 milhões de soldados vão contra Jerusalém. Eu acredito que a grande maioria deles, se não todos, são híbridos e demônios. Eu já falei que várias vezes, eu não acredito que aquele que é 100% humano chega a um ponto de pegar a arma de ir contra Deus, tá? Mas isso aqui é claro que eu posso estar errado, né? E também não tem fórmula para essas coisas, né? Porque como um híbrido pode chegar ao arrependimento e o Senhor perdoar ele, também aquele que é 100% humano também pode chegar a ter esse ódio do Senhor de querer matar ele, né? Nesse momento, exatamente nesse momento, é difícil me acreditar nisso, tá? Porque quando o Senhor criou a alma, Ele colocou uma semente de amor dentro dessa alma, uma semente de eternidade para viver com Ele por toda a eternidade, tá? É o que eu acredito, tá? Que os filhos de Adão, 100% humanos, não chegariam a um ponto, é o João falando novamente, de pegar uma arma e querer matar Deus em Jerusalém, tá? Mas um híbrido e um demônio certamente faria isso. E vão fazer isso, né? O anjo à esquerda falou, Gaza ficará deserta e Asquelon se tornará uma desolação. O povo de Ashdod será expulso ao meio-dia e Ekron será derragado. Meus queridos, eu abri aqui o Google Earth para vocês terem ideia dessas cidades que o anjo está falando. Aqui é Ekron, tá? É logo aqui no litoral aqui de Israel, tá? Isso aqui é Israel todinho aqui. Aqui está Israel, tá?
e eu aproximando mais ainda, você vê que ele mencionou essa cidade e a cidade de Ekron, eu acredito que é logo aqui em cima, aqui, tá? Bem pertinho. Então você pode ver que é na costa. Você vai entender que até fala isso aqui mesmo. Anjo sobre o mar falou: ai de vocês, habitantes da nação de Xereret, eu não sei qual que é essa, já procurei. A palavra do Senhor está contra você. Ó Canaã, terra dos filisteus, a costa marítima se tornará propriedade de Judá. Então, o que o Senhor está falando é o seguinte: aqui nós temos aqui o West Bank, né? E aqui é Gaza. A guerra está acontecendo aqui em Gaza e também já está começando aqui no West Bank. E o anjo está falando que sim, essa região aqui, essa região toda aqui da costa vai voltar para Israel, que é a terra prometida, né? A terra prometida do Senhor. Então, sim, vai haver um tempo, tá, queridos? Que isso aqui vai ser, o Senhor vai ser retornado para Israel, se já não era dele antes. O Senhor diz: eu estou com raiva. Novamente, tá, queridos? Essa raiva do Senhor é uma raiva celestial que nós não conseguimos imaginar. E, novamente, isso é por causa das consequências das ações das pessoas, tá? Ações da pessoa são consequências deixadas com o Senhor, com esta raiva celestial que a gente não consegue imaginar. Esta raiva não é raiva humana, e eu gasto tempo sobre isso porque o mundo acha que Deus tem essa raiva toda, esse ódio todo, com todo mundo. O Senhor mencionou Amos, ou Amós, eu não sei como é que fala em português. Essa é a estação 4 por 3 transições de Damasco, e pela 4 eu não vou revogar a punição. Eles têm trilhado e geliado com os trilhos de ferro, é exatamente o que fala aqui. Vai chegar, como está escrito aqui, Damasco vai virar nada, vai virar cinza. Então vai chegar um tempo que talvez vai ser mesmo Israel que vai soltar uma bomba nuclear em Damasco, como está escrito, vai virar nada, tá, querido? Ele fala, o Senhor fala: eu não vou revogar a punição. Você já sabe ver muitas vezes o Senhor tem segurado a punição das pessoas por causa das ações da pessoa. Tem uma escritura que fala que ele veio nessa terra que ele procurou um justo para ficar entre a punição e o Senhor, e ele não achou ninguém. Então, sim, o Senhor faz isso constantemente. As pessoas agem de uma certa maneira que requere uma consequência celestial, né? Se você vai contra o Senhor, contra as leis, tudo que é do Senhor, você recebe as consequências da sua desobediência. Mas o Senhor tem várias vezes, através da história do homem, segurado essa punição, ele tem segurado, ele tem estendido e dando mais e mais tempo para o pessoal se arrepender, e etc. Esse é o seu Deus, queridos. Dado mais e mais tempo para as pessoas se arrependerem, mas muito, muito mais tempo. Tem um aqui que até o anjo que estava, eu não lembro exatamente das escrituras, o anjo voltou para o Senhor e falou: Pai, a Deus, até quanto tempo, ou Senhor, não sei exatamente as palavras, até quanto tempo o Senhor vai esperar contra Jerusalém, que vem contra o Senhor, deixado o Senhor com raiva por 70 anos? E o Senhor falou palavras confortáveis para ele. E, meus queridos, eu parei o vídeo, fui procurar essa escritura e eu achei, glória a Deus, porque é muito importante, assim, principalmente para os mistérios de Deus, esse canal, mostrar ao mundo, mostrar aos gentios, principalmente, que Deus não tem essa raiva toda que é pregado, né? A igreja dele já prega a doutrina do medo excessivamente, né? Que é o pecado, esse e o outro, falar que todo mundo tem pecado, todo mundo anda com a cabeça arrastando no chão, todo salário do pecado é a morte, etc, etc. Tudo é mentira. Aqueles que estão com o Senhor andam pelo Espírito, não pela lei. Então foi importante para mim ver isso aqui, tá? Olha só, nós vemos aqui no livro de Zacarias, tá? Zacarias, nós temos aqui Zacarias 1, a 12, que fala: então o anjo do Senhor falou, então aqui é o anjo falando para o Senhor, tá? Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Então, isso aqui é o nosso Deus, tá, queridos? Isso aqui, as pessoas já merecem, por causa da desobediência delas, elas já merecem a punição. Elas já merecem, mas o Senhor fica segurando, procurando alguém para interceder. Isto é a paciência do Senhor.
é o amor que ele tem pela criação dele. E aqui está um exemplo vivido, e há vários na Bíblia que mostram sobre isso, em que o Senhor tem essa paciência, tem esse amor. Então, o Senhor vem e fala aqui, eu estou com raiva, e aqui, então, chega um ponto realmente, chega um ponto em que o Senhor libera as consequências do que aquela nação ou aquele povo que tem feito aquelas consequências vir a ele. Então, é muito pelo contrário do que o mundo ensina. O Senhor segura as consequências de punição daqueles que estão em rebeldia com ele. Como o Senhor tem falado aqui. Até o anjo perdeu a paciência. Até quando o Senhor vai segurar a punição desse povo que o Senhor está com raiva por 70 anos? E aqui só fala que ele respondeu ao anjo que falava com palavras boas, palavras consoladoras. O Senhor estava tranquilo conversando isso com o anjo, né? Então, vai chegar um ponto em que o Senhor vai falar, então, nesse final de tempos, que o Senhor vai falar, tudo bem, então, agora está liberado, o que vocês têm feito agora está vindo. Né? O anjo à direita falou, enquanto ele balançava a lanterna da esquerda para a direita, ele falou, ai de Damascus, ela foi devastada, ai de Edom, ai de Gaza, ai de Tiro, ai dos amonitas, os seus reis e príncipes se esconderão. Ai de Moabe, então isso aqui é naquela terra de Israel, todos são islâmicos, né? Islâmicos, são contra Israel, todos eles. Enquanto ela falava, a nossa irmã tremia, falava, pai, quem é igual a você? E ela ainda tremendo, e ela fala, é evidente que os seus profetas da antiguidade sabiam disso que nos sobreveio. A voz de Deus falaria, eu não esqueço. Estrangeiros invadiram a minha terra, hoje, né, queridos? A terra dele está sendo invadida. Eles têm feito isso, não pelo seu próprio poder, mas pelo meu. É difícil você ver aqui, mas tudo o que acontece na terra é por permissão do Senhor. É claro, obviamente, esses muçulmanos invadindo Israel é porque eles tiveram permissão do Senhor. Se não aconteceria, se não tivesse. Isto foi permitido para que as coisas servissem de medida para aqueles que olham para a terra e seu povo. Quantos clamaram a Deus e imploraram por misericórdia, quantos imploraram por justiça contra os inimigos do meu povo, o Senhor continua. Quem lutará pela causa dela e defenderá o que é justo? Quem olha para as atrocidades contra a minha terra santa e se alegra com a sua destruição? Que nação proclama ajudar e resistir, mas não faz nada? Isso está acontecendo agora, o Senhor está olhando todas as nações, o que eles estão fazendo nessas coisas que está sendo invadida para... E eu falo com muita tristeza do coração que aqui nos Estados Unidos o governo não liga para Israel, e todo mundo sabe disso, porque o muçulmano, atrás do presidente aqui, que lidera tudo, ele é muçulmano, ele que soltou 6 bilhões de dólares para o Irã, e querem destruir tanto Israel como os Estados Unidos. Esse dragão que está aqui quer fazer isso, que é ele que direciona, ele é o ex-presidente, é ele que direciona o presidente atual. E eu fico muito triste, porque isso tudo, vocês verem aí, o porta-avião chegando perto, isso, aquilo, outro, tá? Isso aí é só propaganda, queridos. O coração dele, ele é muçulmano, ele quer destruir Israel, quer destruir os Estados Unidos, tá? E a Escritura fala claramente que os Estados Unidos vai trair Israel. E o Senhor menciona isso aqui, está nas Escrituras também. O Senhor fala, eu prometo que qualquer nação que não olhar para o que vê com profunda tristeza, irei contra essa nação como um destino pior. Os seus líderes serão levados com ganchos na boca. E eu até olho para o Brasil aí, eu fico vendo essas coisas, eu espero, né? Que o governo aí não vá contra Israel, que vá até ajudar Israel, mas aí está, né, queridos? Os corações dos líderes ao redor do mundo estão sendo medidos nesse momento. Eu vou humilhar Edom, os seus poderosos ficarão consternados, todos os seus poderosos serão massacrados por causa da violência que você cometeu contra o seu irmão Jacó. A vergonha te cobrirá e será eliminado para sempre. Isso aqui eu acredito que está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai trair Israel
e eles vão fazer esse tratado para dividir a cidade de Israel, Jerusalém, e nisso vai haver, esse país vai ser dividido em 3, de acordo com as Escrituras, e vai ser destruído e nunca mais vai se tornar uma potência novamente. Claramente falado na palavra do Senhor, na história do Senhor. E aqui ele está repetindo. E aqui ele fala, a violência que você tem contra o seu irmão Jacó. É claro, isso aqui ele usa, você tem que saber entender, tem que ter um discernimento. O irmão de Jacó, o irmão de Israel, é os Estados Unidos. E claramente falado de Efraim e Jacó, claramente falado na Bíblia, tem que ter um certo discernimento. E infelizmente essa nação vai trair. Israel não vai entrar na guerra, só vai olhar de longe. Você ficou estagnado e ineficaz, enquanto os estrangeiros entravam pelos portões, roubavam a riqueza de seu irmão e lançavam sorte sobre Jerusalém. Você foi um deles? Aqui está. Aqui está a declaração que o Senhor tem feito para esta nação. E também, é claro, para todas as nações, mas isso aqui está falando do irmão. O irmão é os Estados Unidos, né, de Israel. E apesar de ter várias pessoas aqui no governo, talvez no Senado ou em outros lugares, nós vemos que hoje teve tem uma nova pessoa que vai entrar no Congresso, né, que vai falar pela Casa dos Deputados, e eles já estão falando para que vão olhar isso para defender Israel. Mas quem comanda o exército dos Estados Unidos é o presidente, né, o presidente da República. É ele que comanda o exército. Então até o Congresso para fazer alguma coisa, se ele não mandar, eu acredito que não manda, não tem jeito, né? Pelas leis, tudo. É muito triste com isso, tá? Uma pessoa contra Israel está no poder. E o presidente, aquele que ajuda o presidente, está no poder. Eu não sei até quanto tempo esse canal no YouTube vai ficar assim, mas saibam que se eles derrubarem aqui o canal no YouTube, saiba que os mistériosdedeus.com não para, tá, queridos? Não para. Eu sei que muitos de vocês gostam só de YouTube, mas fica a sua decisão, a decisão que você fica. As mensagens do Senhor não vão parar enquanto os mistérios de Deus, enquanto o Senhor está guiando tudo, né, queridos? Vai chegar um ponto que essa inteligência artificial vai começar a procurar esses nomes, né? Presidente, islâmicos, muçulmanos, vai começar a procurar, né? Porque a inteligência artificial consegue ler tudo isso, né? Facilmente, rapidinho, né? Então aqui o Senhor fala para aqueles que estão indo, ele fala que agora o meu aviso é este, então aqui está. Não se regozije, não se alegre com o dia dos problemas do seu irmão, está bem específico, isso aqui é para os Estados Unidos. Não se alegre com a ruína do povo de Judá, não se vanglorie no dia da sua angústia. Israel está passando pelo dia de angústia. Não entre pela porta do meu povo no dia de sua calamidade e saqueie as suas riquezas. Não se alegre com seu desastre. Não fique na encruzilhada para cortar os fugitivos. Não entregue os seus sobreviventes no dia de angústia. Então aqui o Senhor está falando, muito cuidado, Estados Unidos, pelo que ações que você está tomando agora, que o seu irmão Judá está passando por angústia. Então seria tão bom, né, se os Estados Unidos enviassem suas tropas e colocassem lá para guerrear junto com os israelitas. Eles não estão fazendo isso. Por enquanto, o que eu vejo é só show, tá, queridos? Porta-avião vem para cá, porta-avião vem para lá. Já vi muitos irmãos falando sobre isso. Que vai chegar um tempo, eu acredito que algo vai acontecer nos Estados Unidos que vai deixar os Estados Unidos muito, muito atarefado com as coisas internas. Eu acredito que até foi falado isso aqui, ou foi outro que eu não vi. Os Estados Unidos vai estar tão preocupado com a coisa interna que só vai ficar olhando para Israel, passando por essas coisas horríveis, que cada vez vai ficar pior. Eu acredito que nós estamos muito, muito perto da praga ser liberada nos Estados Unidos, tá? A praga ser liberada aqui, das redes elétricas caírem, etc, etc, etc. Eu acredito que nós estamos muito, muito perto dessas grandes dores de parto antes da Terceira Guerra Mundial, tá? Eu acredito que nós estamos muito, muito perto disso. Porque se eu ver essa pessoa, vai ter tantas coisas acontecendo internamente nos Estados Unidos que eles não vão estar nem olhando para Israel. Um grande erro, né? Grande, grande erro. Israel vai estar por conta própria deles para se defender. E que eu saiba, eles vão estar só, viu, queridos? Mas vamos ver, né? Vamos ver. O Senhor tem falado aqui. Há aqueles que olham de longe e falam que
que pena Israel passando por essas coisas todas e não faz nada. Nada. A consequência está aqui, queridos. Às vezes não falar, mas o que você faz sobre isso? Né? Então, isso aqui. E aqui a nossa irmã fala, o que é Edom? Eu procurei Edom e eu achei em Gênesis 36:8. Gênesis 36:8 fala que Edom é Esaú. O que é Esaú? Esaú são os muçulmanos, são os islâmicos. Não é Israel, é o irmão dele, Esaú. E achei em Gênesis 36:8, vocês querem olhar. Eu posso até olhar rapidamente aqui. Gênesis 36:8. Eu procurei na Bíblia e achei. Aqui fala, portanto, Esaú habitou na montanha de Ser. Esaú é Edom. Esaú é Edom. Então, aqui está a resposta. Esaú são os muçulmanos que rodeiam Israel, todos eles. Ou até em todo lugar do mundo, né? Eles, é o que o Senhor fala, que estão cegos. É a religião que vai ser predominante aqui na grande tribulação. Governada sendo levada pelo próprio maligno. Então, o Senhor fala que você sabe, ai de Edom, ai dos islâmicos, os estrangeiros vão devastar as suas cidades e vão destruir tudo o que vocês têm construído. O que você fez ao meu povo será feito a você. Ai de Edom. Muito sério o alerta que o Senhor está dando aqui ainda para os muçulmanos, para os islâmicos. Muito, muito sério esse alerta, tá? Ele fala, bom, você vai vir aqui e vai fazer essas atrocidades na minha terra. Vai tudo voltar para você. Então ela fala, então eu vi uma torre de sino alta, foi ainda mais alta do que antes. Eu vi os anjos movendo com as suas lanternas para frente e para trás. Eles proclamaram as desgraças das nações que cercaram Israel, novamente, enforçando o povo de Esaú. Foi um alto julgamento. Acordei de repente quando algo apareceu me atingir com força pela esquerda no sonho, né? E ela acordou de repente, rapidamente fui para a minha cadeira e orei, Pai, essas coisas, as desgraças sobre as quais eu li, e aqui está em todos os profetas, queridos. Oséias, Abadias, Amos, Joel, Malaquias, Ezequiel, Jeremias, todos falam dessa. A Bíblia, né, amados? Um terço da Bíblia, ou 2 terços da Bíblia, é tudo profecia, né, que vai acontecer no nosso tempo. Aqui o Senhor começa a aparecer para a nossa irmã, Erin, suba para os novos. O Senhor fala aqui, eu estou aqui, eu estou com você, não se preocupe e nem tenha medo, eu sou Deus sobre todas as coisas. O Senhor continua. Amados, já são 32 minutos, eu te falei, cada vez mais vai ficar um pouco longo no finalzinho aqui, no finalzinho disso tudo, porque eu estou reunindo todas as coisas que o Senhor tem falado nesses anos, né? E dando aqui uma foto mais das coisas, né? Eu acredito assim, que o Senhor já tem mostrado para nós. Agora, essas coisas devem acontecer e são um aviso para as nações que cercam Israel. O Senhor fala a 3ª vez agora, embora essas nações afirmem que me conhecem e me servem, elas nada sabem de mim. Em vez disso, servem aos deuses deste mundo. Estes estão vazios de Deus em todas as suas ações. É muito, muito claro isso que o Senhor está falando. Na religião islâmica não tem nada do Senhor nessa religião. Agora você pergunta, por que isso foi permitido? O Senhor fala, simples, isso para cumprir as palavras dos profetas? Você então pergunta, mas Senhor, nós não conhecemos esses inimigos hoje? Esses são inimigos antigos? É a pergunta que o Senhor está falando que ela faria. O Senhor fala, não, eles ainda estão ativos hoje e ainda se originam das mesmas raízes do mal, desde o início, desde Esaú. Embora o nome de uma nação possa ser diferente ou mesmo, o mal continua o mesmo, o mal não muda. Não se engane sobre isso. O mal passa de geração a geração, queridos. Agora, diz o Senhor, esse sonho humilhou você, isso porque você entendeu que nesse sonho algo terrível acabou de acontecer e você não conseguia ver, exceto o que lhe Deus permitiu. Quem não teve, querido? Quem não teve um frio na barriga quando você ouviu que Israel estava sendo atacado? Quem não teve um frio na barriga? O Senhor continua. Você ficou diante da montanha de Deus na base. Essa montanha fica perto da cidade santa de Deus em sua terra. Portanto, qualquer coisa que tente destruir a posse de Deus será, por sua vez, destruída. Amados, o Senhor está
altamente claro sobre isso, tá? Você vê na Bíblia, o Senhor usa nomes de Edom, usa nome das coisas assim, não consegue ter uma foto assim, a não ser que você tenha um discernimento. Aqui ele está falando abertamente a todos, tá? A todos vocês que ouvem isso, vai haver consequências se destruírem Jerusalém, ou mexerem com Jerusalém. Vai haver consequências, viu, queridos? Como seria bom, né, se os líderes do mundo, os líderes do Brasil, os líderes dos Estados Unidos, leem isso e acreditassem, né? E ele fala, é muito simples, o Senhor fala, é muito simples. Você vem, ataca e destrói minha nação, eu vou vir atacar e destruir a sua nação. É muito simples. O Senhor continua. Agora, sobre o pretexto de paz, aqui o Senhor está falando do tratado de paz, que vai acontecer depois dessas guerras, tudo. Israel, a terra de Deus, tem sido quebrada como um pedaço de pão. Então, como eu tenho falado aqui, é o que eu tenho acreditado, eu acredito que o Senhor está mostrando. Claro que posso estar errado. Essa guerra vai se espalhar, ficar maior, depois vai se tornar uma guerra regional, com o Irã e outras pessoas tudo entrando também. E aí eles vão criar um tratado de paz, e esse tratado de paz é a divisão de Jerusalém. E depois que eles falaram paz, paz, como fala as Escrituras, grande destruição vai acontecer, como o Senhor está falando aqui. O inimigo vê que é bom e abençoado por Deus, o inimigo então exige apenas um pedaço de pão e depois mais, mais e mais. Embora com mais pão, eles ainda não ficam com fome. Lá no meio de Israel estão mais de 2 milhões de seus inimigos. Olha só, queridos. Dentro de Israel, assim como está dentro aqui dos Estados Unidos também, inimigos já morando aqui, esperando ser chamado para começar a destruir, pôr fogo em tudo, quebrar tudo, etc, etc. 2 milhões lá dentro de Israel, queridos. E ela olhou dentro desse gabinete de estatística de Israel, e 21% da população do país são muçulmanos. Se consideram árabe israelenses, são muçulmanos. Olha só, grande, né, queridos? Imagina quando esses todos forem despertados, a bagunça vai acontecer lá dentro de Israel mesmo, não na fronteira, mas lá dentro, como vai acontecer aqui nos Estados Unidos. E o Senhor fala aqui que sim, o pessoal fala, esse tratado de paz vai trazer paz para Israel, e lá não vai trazer. O Senhor mesmo está falando, cada vez eles querem mais, mais, mais. E o que eles querem mesmo é destruir totalmente Israel do mapa, né, queridos? Então esse tratado de paz não vale nada, nada, nada. Mas mesmo assim o Senhor vai destruir esse país e muitos que fazer parte disso. O Senhor continua, embora pareçam viver em paz com eles, eles não me conhecem. Eles se voltaram contra eles e começaram sua missão de pisotear Jerusalém, estruparam as mulheres e as crianças, até os mortos. Eles os levarão ao cativeiro para obter resgate em troca de prisioneiros. Isso aqui é interno, tá, queridos? Problema interno. Então, Israel não só vai estar lutando com os inimigos na fronteira, eles vão ter esse problema interno, querido. O Senhor fala, isso é mal, a minha terra tem sido contaminada e pisoteada. Profetas, onde estão vocês? Para alertar o povo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e Deus é o verbo. Quem consulta a Deus e o proclama? Isso pode ser de uma maneira geral, em Israel, como também na própria igreja de Deus. É por isso que há tanta divisão na igreja de Deus. Quem realmente consulta a Deus sobre isso? Eu não estou falando daqueles que o maligno fala que é Deus e fala essas coisas tudo, né? Eles estão sendo enganados. Continuando aqui, ela fala, ó Senhor, estou tão triste, você é muito maravilhoso. Se eles soubessem quão maravilhoso você é, eles reconheceriam a você, todos eles. O Senhor fala bem, eram talvez alguns. Agora, esta é a ira que virá sobre as nações que secam a terra de Deus. Quantas vezes ele falou isso aqui, amados? Nessa mensagem só. Eu acho que eu falei aqui umas 4 vezes. Ele está alertando, ou seja, o Senhor está falando, não há dúvida sobre isso. Amado, isso é físico e isso é do coração, tá? Toda a pessoa que anda nessa terra, que está vendo esses artigos de Israel sendo atacado, o seu coração está sendo medido, tá? Não pense aí, porque a gente mora aí no Brasil, mora aí na África, em todo buraco dessa terra, que nós não estamos misturados tão sim, tá? Se você sabe dessa notícia, o seu coração está sendo medido. O seu coração está sendo medido. Eu tenho um ótimo plano, embora seja plano que tem sido escrito em vários livros, poucos o compreendem. No entanto, está vindo, o meu dia chegou.
Sim, o dia do Senhor tem chegado e ele vai endireitar não só a igreja dele, ele vai endireitar tudo. Israel, as nações, tudo. O dia dele já chegou há muito tempo, queridos. É que agora a gente começa a pular. Quantas vezes o Senhor tem falado que o tempo está aqui? Já tem muitos meses. Muitos meses. O que está acontecendo é que cada vez vai ficar mais. É isso que o Senhor está falando aqui. Que o tempo dele agir está chegando cada vez mais e mais. Mas a temporada dele, do final de tempo, já chegou aqui, já está conosco há muito tempo. Eu acredito que ele está falando aqui, o meu dia de agir, o dia que eu brotar e meu povo está aqui, está bem perto. E eu acredito que sim, tá, queridos? Eu sei que eu vou morder minha língua aqui, mas é questão mesmo de 2, 3 meses, ou até mesmo chegando até a Páscoa, eu acredito, tá? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa guerra. A gente vai continuar falando cada vez mais sobre isso. O Senhor fala assim, eu tenho ciúmes da minha terra, eu vou voltar e ter misericórdia, abençoar o povo. Agora aí você escreveu exatamente conforme as instruções. Aqueles que têm olhos para ver e ter recebido conhecimento do alto vão saber e compreender tudo o que eu instruo. Eu espero sinceramente que eu estou fazendo um bom trabalho aqui para o Senhor. Realmente o meu coração de fazer isso. Eu estou contigo sempre, não tenha medo, você é amado. Então, aqui a mensagem do Senhor, e você pode ver aqui a mensagem muito séria, um alerta muito sério para as nações que vão entrar em Israel. Entretanto, é uma mensagem para todo o povo de Deus, tá? Todo o povo de Deus. O seu coração está sendo medido, e o tempo dele está chegando, e aonde está o seu coração, né? Porque o cristão tem uma quantidade enorme, o Senhor já falou isso, de materiais para você conhecer quem é o Senhor. O cristão não tem desculpa. Não tem desculpa, mas. Entretanto, sim, as Escrituras têm que ser reveladas pelo Espírito Santo, assim como também a palavra do Senhor. Você viu aqui, né? Ele fala uma coisa e há profundidade, porque as palavras dele são profundas, são de Espírito, requerem um certo discernimento, e o discernimento é dado pelo Espírito Santo. E aí está. Que 50 mil denominações do Senhor que lê a Escritura dele tem visões diferentes de quem ele é. Muitos acreditam que sim, está tudo bem em ter dividido no coração, muito bem em criticar, muito bem em pregar o pecado, etc. Isso não vem do Senhor. Essa doutrina do pecado, ela só serve para causar medo nos irmãos. Entretanto, uma boa pergunta seria, então, João, para que servem as leis e os mandamentos? Elas não servem para condenar aquele que está debaixo do Espírito Santo? A nova aliança, mas ela serve para te instruir você no caminho, apesar de você não precisa da lei falar não roube ninguém, não é uma coisa natural, você não sabe dessa no Espírito, não mate ninguém, você não sabe dessa no Espírito que isso é errado, mas em questão de você ter dúvida, ali está a lei, não matarás, para te instruir a não andar no caminho, mas você não está debaixo dessa lei, aqueles que estão no Senhor, que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Gálatas 5,18. Vixe, olha o João aqui falando isso, ó. Quem vai falar mais e mais sobre isso? É coisa que já está na Igreja de Deus por mais de 2000 anos. E não tem jeito de saber em 10 minutos, né, querido? Fique na paz, no amor de nosso Deus. Muito obrigado por sua mensagem, Senhor. Pedimos a tua bênção, a mensagem, lhe agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que todos venham a reconhecer que o Senhor é Deus e o Senhor é bom. E o Senhor quer que todos se arrependam, que todos venham a conhecer o Senhor. E que o Senhor recebe todos na terra, que venham ao Senhor com o coração sincero, do jeito que eles estão. Em nome de nosso Jesus Cristo de Nazaré, amados. Amém, amém e amém. Fique na paz, no amor de Deus. Deus abençoe vocês, sua família, seus amigos e seu animalzinho de estimação. Em nome de Jesus, amados. Tchau, tchau.